Quando falamos de conflitos entre casal, nós precisamos entender que muitas vezes os planetas eles formam ângulos e ficam mal posicionados os planetas dela com os planetas dele. E é isso que nós vamos verificar para esse casal, onde ela perguntou se eles vão retomar o relacionamento. Então nós vamos mostrar quais são os pontos que eles precisam trabalhar, que os planetas estão influenciando no comportamento, na forma de um ver o outro, e que precisa ser trabalhado para que eles consigam ter um relacionamento. Do contrário, vai ser muito difícil. Maria e Bruno brigaram e ela quer saber se eles vão voltar a ficar juntos. Então, fazendo a sinastria do nascimento deles, a gente observa que existe uma quadratura do Sol de Maria com o Júpiter de Bruno. E essa quadratura indica que quando eles estão juntos, eles tendem a aumentar qualquer inclinação para a extravagância, para a imprudência que existe em cada um deles. E diante dessas responsabilidades, vocês deixam as coisas seguirem o curso, esperando que os problemas se resolvam e que tudo dê certo, o que geralmente não acontece. O problema é que Maria tende a ser muito generosa e indulgente com Bruno, e isso leva Bruno a cometer excessos e extravagâncias com consequências ruins para ambos. Mais cedo ou mais tarde, acaba acontecendo o quê? De um chegar à conclusão que a influência de um para o outro não é boa. E com isso, Bruno, ele transfere a responsabilidade dele para Maria. E então Maria, para mostrar disposição, aceita sob o risco de prometer mais do que realmente pode cumprir. E quando ela faz essas promessas a Bruno, que não pode cumprir, ela tem um desejo sincero de ajudar Bruno. Mas em muitos aspectos, esses pontos de vista são bastante diferentes um do outro. Então há um choque de ideais e há ambições dos ideais de Bruno e as ambições de Maria, que pode se tornar uma fonte de irritação e atrito. E o relacionamento ele pode ser divertido e emocionante em certos níveis, mas há pouco acordo entre a mente e o coração. E isso é complicado porque aí gera mais atrito ainda. O Sol de Maria ainda ele forma um ângulo de 150 graus com o Saturno de Bruno. E esse aspecto ele é um aspecto difícil porque ele indica que por meio de Bruno, Maria tenta inconscientemente superar as restrições do pai, as expectativas da família ou as tradições que marcaram sua vida. Maria ela vê Bruno assumir um papel paternal porque Bruno representa simbolicamente as limitações, os costumes tradicionais e os limites que Maria se sente compelida a ultrapassar. Então ela acaba tendo a sensação de que a atitude excessivamente realista e responsável de Bruno está limitando ela e atrapalhando seu progresso, e que Bruno não a aceita como ela é. Provavelmente há alguma verdade nisso, mas se Bruno quiser, ele pode ajudar Maria sendo menos rígido e autoritário e fazendo Maria sentir que ele a ama com todos os defeitos e deficiências. Por outro lado, Maria também pode ajudar Bruno a superar sua própria sombra, trazendo esperança e otimismo para a vida dele. Pode haver um elemento de frieza e peso entre vocês, mas vocês podem aliviar a situação preservando a dignidade um do outro e respeitando-se plenamente, mesmo quando as ideias dele for contrárias às suas. Cada um de vocês terá que fazer um esforço nesse sentido se vocês quiserem entender e experimentar todo o valor e poder que existe nesse relacionamento. O Sol de Maria também faz uma oposição com o Urano de Bruno, e isso indica que muitas vezes pode haver uma batalha de vontades entre vocês, pois a natureza independente de Bruno tende a estimular a tendência de Maria de controlar a situação. Da mesma forma que a tendência de Maria de ser quem toma as decisões estimula a tendência de Bruno a recuar.
A melhor maneira de resolver esse conflito é respeitar os direitos de cada um e a necessidade de liberdade pessoal. Maria deve dar bastante espaço a Bruno e evitar tentar dominá-lo ou restringi-lo, enquanto Bruno deve tentar não ser desafiador apenas para mostrar sua coragem. Se Bruno expressar seu desejo de independência caprichosamente, ele testará desnecessariamente a tolerância de Maria, com o possível resultado de desencadear uma feroz luta pelo poder. No entanto, se ambos são maduros e outros aspectos, digamos assim, nessa concordância de planetas favorecer o relacionamento, digamos assim, vocês poderiam ter uma troca viva de interesses, tanto na área humanitária quanto científica ou esotérica, porque essa combinação do Sol com Urano poderia ser propícia desde que vocês consigam se respeitar nessa tendência que esse posicionamento também desperta, nessa tendência mais desafiadora. Existe também um outro posicionamento quando o Mercúrio está a 150 graus do Sol de Bruno, o Mercúrio de Maria, 150 graus do Sol de Bruno, que também traz um aspecto complicado para a comunicação. Fala que a comunicação entre vocês é problemática, muitos argumentos e batalhas de vontades. Maria muitas vezes tem a sensação de que Bruno ignora sua opinião ou sua forma de ver as coisas e que Bruno insiste em impor sua vontade. A razão pode ser que Bruno ache as ideias de Maria inconsistentes ou evasivas, ou mesmo que Bruno as ache ameaçadoras ao seu modo de ser, ao seu jeito de ser. Às vezes, Maria tem dificuldade em conversar com Bruno e tenta chegar ao entendimento e se vê em um beco sem saída. É provável que, no fundo, Bruno não simpatiza com a forma de pensar de Maria, e a forma de se impor de Bruno e ignorar as ideias de Maria fere os sentimentos dela. No caso de um acordo, Maria provavelmente concordará com Bruno, não por convicção, mas para fazer Bruno deixá-la em paz. E as atitudes e trejeitos de Bruno, às vezes, principalmente a postura dele de sempre querer estar certo, deixa Maria frustrada e com a impressão de que o entendimento mútuo é muito difícil. Vocês dois têm a tendência de questionar o julgamento um do outro, expressando suas dúvidas abertamente ou sem dizer nada. Para que o relacionamento dure, é importante que haja aspectos bastante harmoniosos que possam contrariar essa combinação conflituosa. Ou, acima de tudo, eu vejo da seguinte forma, que com essas tendências, o ideal seria que vocês fizessem uma terapia de casal para que vocês possam se entender e aprender a respeitar mais o outro, porque deixa claro com esses posicionamentos vistos até aqui que não existe um jogo de ego muito grande, onde cada um quer ter a sua razão. Para completar ainda, o Marte de Maria, ele está a 150 graus do Mercúrio de Bruno. E isso faz com que Maria pense em Bruno como uma pessoa que fala muito, mas não age, o que garante que discussões e insultos involuntários ocorram com frequência entre vocês. Além disso, o hábito de Bruno de analisar a maneira como Maria persegue seus objetivos pode ser bastante perturbador para ela, já que Bruno quase nunca aprova a maneira como ela faz as coisas. Outro lado é a tendência de Maria em ser impulsiva e pressionar Bruno com sua impaciência. E isso irrita Bruno e provoca nele uma reação crítica e uma atitude que às vezes o faz falar mais que deveria. Então, nesse caso, será necessário uma boa dose de paciência de ambos para evitar situações de conflitos frequentes. Ainda nessa questão
do que traz essa questão do desentendimento entre vocês, a gente observa que o Marte de Maria, ele forma 150 graus com o Plutão de Bruno. E esse posicionamento indica também que a relação de vocês é potencialmente explosiva e combativa, porque cada um tende a ver o outro como uma ameaça aos seus desejos e interesses pessoais. Qualquer tentativa de coerção por qualquer um de vocês seria um fracasso, porque nenhum está disposto a ceder e se submeter à vontade do outro. E se alguém tenta se impor contra a vontade do outro, isso pode levar a lutas ferozes pelo poder, até sentimentos hostis e, em casos extremos, até confrontos violentos. Vocês devem evitar desafiar um ao outro, pois isso pode resultar em ações imprudentes e situações perigosas. Qualquer tentativa de Bruno de mudar Maria à força provocará resistência e ressentimento dela, enquanto Bruno considera o comportamento de Maria impetuoso, abusivo, inaceitável e reprovável. Por causa da grande disparidade entre seus estilos de fazer as coisas, é difícil para vocês concordar e unir suas energias. Vocês provavelmente já ficaram chateados mais de uma vez com a tendência do outro de atrapalhar seus esforços. É um aspecto complicado que muitas vezes colocará o relacionamento de vocês à prova. E para finalizar, a gente percebe que Marte de Maria está em posição com o nó do norte de Bruno. E esse posicionamento, no lado espiritual, ele mostra que vocês se conheceram em vidas anteriores e é provável que vocês tenham sido inimigos numa vida anterior onde você, Maria, foi a vítima. Então você entra nesta vida com uma tensão não resolvida e você tem esse desejo inato de conquistar o Bruno. Isso dá qualidades ativas e impulsivas ao seu relacionamento. Isso mobiliza fortemente um para o outro, especialmente Bruno, que é movido por tudo o que Maria faz. A atração entre vocês dois é poderosa e é amplamente desenvolvida na arena sexual, onde vocês acendem a paixão um do outro. Vocês têm um impulso natural para abandonar todas as inibições e se conectar um com o outro sem restrições. Isso inclui um impulso natural para se conectar sexualmente. Mas sempre haverá um sentimento escondido dentro de Bruno de que a agressividade ou as exigências eróticas de Maria são algo que deve ser superado ou refinado. Maria pode até abusar de Bruno, drenando toda a sua energia como um vampiro faria. Mesmo assim, esse vínculo é muito forte e Bruno costuma se sentir arrebatado pela paixão que esse tipo de união exala por todos os poros. Para manter um relacionamento de longo prazo, vocês precisam respeitar um ao outro. Vocês estão ligados ao passado um do outro nesta vida. No futuro, mesmo que a vida os leve em direções diferentes, esse aspecto indica que vocês se enfrentarão novamente. Então é aquela questão das conexões, é de vocês entenderem que vocês estão tendo um resgate kármico e que vocês precisam trazer isso à luz, trazer isso à realidade de vocês. Porque quando vocês entendem, vocês podem a partir dali decidir, tomar uma decisão de seguir se respeitando, mudando de atitudes, ou então realmente cada um seguir o seu caminho, né? Então é isso, essa foi a avaliação do rompimento desse casal.